Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou o professor Weber Van Castro e novamente estamos aqui para trabalhar um pouco sobre o direito penal, como nós vemos fazendo nesses últimos tempos. E hoje vai ser um tema muito bacana, um tema que eu gosto. Nós vamos entrar na parte dos crimes em espécie, o direito penal na parte especial do Código Penal. Hoje, mais especificamente, nós vamos trabalhar com os crimes contra a vida e, mais diretamente ainda, nos crimes de homicídio simples e privilegiado. Vamos pegar ali a parte introdutória do artigo 121, juntamente com o parágrafo 1º, e vamos ali tentar destrinchar de uma forma que fique tranquila para você, de uma forma bem didática para você estudar, de uma forma também direta, que é o que muitos alunos precisam também, às vezes de uma forma mais direta, sem muita enrolação, para que você consiga alcançar o seu objetivo, seja onde for, seja na sua faculdade, seja em concurso, seja na OAB. É para isso que estamos aqui. Tranquilo? Vamos lá? Maravilha! Crimes contra a vida. Como já eu falei, a parte especial do Código Penal, que ele vai do artigo 121 ao 359H do Código Penal. Todos esses artigos, juntamente com seus incisos, as suas alíneas, elas tratam de crimes em espécie. Até o artigo do 1 até o artigo 120 é a parte geral do Código Penal. Aqui a gente está entrando já no crime em espécie mesmo. Perfeito? Dos crimes contra a vida, ele abrange do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal. Tá? Eles tratam de crimes contra a pessoa e principalmente dos crimes contra a vida. Ali. Ele vai trabalhar nessa... diretamente de morte, aborto, né, o homicídio, o aborto, auxílio ao suicídio, etc. Como nessa primeira parte, nós vamos tratar sobre o homicídio em si, que está no artigo 121 do Código Penal. Tá, ok? Então, artigo 121, você que tiver com o seu vademeco, com a sua lei ali, abra no artigo 121, vamos acompanhando, ok? Para poder trabalharmos junto com relação. Primeira coisa já que eu costumo fazer, o famoso asterisco aqui do professor. Asterisco meio bagunçado ali, que eu não sei fazer um asterisco direito. Mas vamos lá. O importante é você saber que é importante. Competência para julgar crimes de homicídio. Tá ok? Competência é o Tribunal do Júri. Perfeito? Tribunal do Júri é o que tem competência, órgão competente, para julgar os crimes de homicídio disposto no artigo 121. Obviamente, como tudo no direito, nós temos uma exceção, aqui não é diferente, exceto homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Perfeito? Então, competência para julgar. Antes de a gente falar qualquer coisa sobre o crime de homicídio, nós temos que saber que quem tem a competência para julgar é o Tribunal do Júri. Perfeito? Aqui também está exposto no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Lá é o que dispõe a questão da competência para julgar os crimes de homicídio, dolosos contra a vida, especificamente homicídio. Tranquilo até aqui? Que começo é bacana. O homicídio está disposto e dividido, eu tentei dividir de uma forma bacana ali para vocês, o artigo 121 do Código Penal, nós vamos tratar entre crime doloso e crime culposo. Dentro do crime doloso, ele tem ele é o homicídio simples, que está no artigo 121, no caput do artigo. Privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, que são esses dois temas que nós vamos tratar hoje nessa aula. Qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, do inciso 1 ao 7º. Aqui entra também a questão das qualificadoras, né, que são os crimes qualificados, que entra a questão do feminicídio e dos crimes contra autoridades militares, de agentes de segurança pública. Perfeito? E os crimes circunstanciados, ou também conhecido como as majorantes, né? Artigo 121, parágrafo 4, segunda parte, e o parágrafo 6º. Tá ok? Já no crime culposo, nos crimes culposos, ele divide em simples, que é o artigo 121, parágrafo 3º, que é o que ele vai falar especificamente do crime culposo, circunstanciado ou majorado, que seriam a majorante do artigo 121, parágrafo 4, primeira parte, e também fala sobre o perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º. Então, nós subdividimos dessa forma para ficar mais agradável até para você estudar e também mais didático para a gente. Tranquilo? Vamos lá agora. Artigo 121, matar alguém.
pena reclusão de 6 a 20 anos. Vocês vão perceber que eu não vou trabalhar muito com a questão da quantidade em si de pena, quantos anos vai ficar preso, porque nós já trabalhamos em outras aulas que entra a questão dos regimes prisionais, espécies da pena, etc. Aqui nós vamos se atentar especificamente ao crime em si. Perfeito? Crime de homicídio, matar alguém, artigo 121. Conceito: é a supressão da vida humana extrauterina praticada por uma pessoa contra a outra. Ok? É a supressão da vida humana extrauterina praticada por uma pessoa contra a outra. Vamos lá. Qual que é o bem jurídico tutelado do crime de homicídio? O bem jurídico tutelado é vida humana extrauterina. Ou seja, tem que ser uma vida, tem que ser um alguém, e esse alguém tem que ser uma pessoa, não pode ser um animal, e tem que ser a supressão da vida extrauterina. Tá ok? Entrando na vida humana intrauterina, ele vai configurar o aborto, que é um outro tipo de pena, tá? Um outro tipo de crime, que ele vai do 124 ao 128 do CP, que nós não vamos trabalhar agora, ok? Nós vamos trabalhar especificamente sobre o crime de homicídio, como eu já enfatizei. Só que aqui ele trabalha sobre a supressão da vida humana extrauterina. Professor, mas o que é a vida humana extrauterina? Quando que é? Quando se inicia, de fato, essa vida humana extrauterina? O que seria essa vida extrauterina? A resposta é simples: no início de trabalho de parto, né? Desde que, obviamente, tenha nascido com vida, não seja já um feto ali que, morto no caso, nasceu sem vida. Tá ok? Então, no início do trabalho de parto, inicia-se a vida extrauterina. Tá ok? Nascendo com vida, obviamente, ele entra a vida extrauterina, já é tutelado o bem jurídico e já entra, caso você não, né, meu querido aluno, mas caso seja cometido algum homicídio referente a essa criança, a partir do momento que já está no trabalho de parto, já responde pelo crime de homicídio do artigo 121 e não do crime de aborto. Tá? Uma observação interessante é que o STJ diz que independe, tá? É desnecessário que o nascituro ele tenha de fato respirado quando existem outros elementos para demonstrar a vida. Ou seja, como que eu vou saber que a criança nasceu com vida ou não, se eu vou responder pelo crime de homicídio, se realmente morreu, matou, se é aborto, etc. O STJ ele diz que, por exemplo, o batimento cardíaco, tendo batimento cardíaco e o trabalho de parto ter ocasionado a vida extrauterina, o bem foi tutelado ali, entendeu? Então não necessariamente a criança precisa nascer respirando, tá? Mas com a questão outros meios, elementos para demonstrar a vida, como por exemplo os batimentos cardíacos, já é considerado, aquela criança já é tutelada também pelo Código Penal ali na questão do crime de homicídio. Tá ok? Ela já se torna vítima de crime de homicídio, não mais de aborto. Tranquilo? Isso aqui é importante, tá, gente? O STJ decidiu isso aqui. Então, nasceu com vida, nasceu respirando, ou não nasceu respirando, já é morto? Não, não é. Ele ainda pode ser considerado pelo STJ como um nascituro que já entrou em trabalho de parto e já faz parte desse rol que nasceu com vida. Bacana, beleza? Então, vamos lá. Quem é o sujeito ativo do crime de homicídio? Crime de homicídio, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Ele é um crime comum, ok? Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Tá? Qualquer pessoa que mate alguém não tem um rol taxativo que tenha que ser específico, mãe, pai, que nem no caso, alguns crimes que nós vamos trabalhar mais para frente, que tem que ser, que são os crimes próprios, os crimes de mão própria, que são crimes específicos que somente determinadas pessoas podem cometê-los. Aqui não, aqui o sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum. Vocês vão notar também que a gente vai começar a trabalhar um pouco com algumas terminologias da parte geral, tá ok? Novamente, não vou me aprofundar nessas questões da parte geral, porque já está disposto pra gente, mas eu vou lembrar algumas coisas que também vão fazer você anotar ali, já anotem, lembrou, anotem, caso vocês tenham esquecido, que isso é comum às vezes a gente passar desapercebido e esquecer. Perfeito? Crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Legal? Sujeito passivo, quem que é a pessoa que pode sofrer o crime de homicídio? Lembra que eu falei no slide anterior que seria alguém, uma pessoa, nascer com vida e não animal? Aqui é o que se justifica. O sujeito passivo é alguém, ou seja, ser humano
nascido vivo. Entendeu? Animal pode ser vítima de homicídio? Não, homicídio não pode, o animal não pode ser vítima de homicídio. Pode parecer meio óbvio, porém não é. Tá ok? Garanto por experiência que não é. Tá? Sujeito passivo, alguém, tem que ser alguém, uma pessoa, né? Ou seja, um ser humano nascido vivo. Tranquilo até aqui? Até aqui, basicamente, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, alguém, ou seja, um ser humano nascido vivo, né? Qual é o núcleo do tipo? O núcleo do tipo é o verbo ali, matar. O verbo matar é o núcleo do tipo penal do artigo 121. Matar, que é tranquilo. Uma coisa muito importante agora, que eu até coloquei aqui nesse mesmo slide, que eu quero que vocês também coloquem um asterisco ali. A viabilidade da vida da vítima é desnecessária para a configuração do homicídio. Por exemplo, criança nasceu, já tem o trabalho de parto, só que se o médico fala assim, olha mãe, pega essa criança agora, ou para o pai, pega essa criança agora, dê aí as últimas palavras, digamos assim, os últimos beijos, porque nós vamos matá-la porque ela só tem mais 5 minutos de vida. Se ela não sofrer, nós já vamos matar ela. Não pode, tá? Então o que acontece? Matar a pessoa, mesmo essa estando em iminência da morte, ou matar recém-nascido com baixa probabilidade de sobrevivência, isso é desnecessário para configurar o crime de homicídio. Então não é porque a pessoa você sabe que a pessoa não vai sobreviver, que ela já tem alguns minutos de vida e tal, que você não vai escapar de responder por crime de homicídio. Aqui entra bastante a questão da eutanásia, tá? Que é uma discussão muito complexa com relação a isso, tá? O qual nós não somos adeptos à questão da eutanásia ali, só tem aquela questão que a gente fala com a morte encefálica, que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas responde por crime de homicídio, tá ok? Aqui entra também aquele exemplo da eutanásia. Perfeito? A pessoa, me mata, eu estou sofrendo, eu vou morrer mesmo, o médico já não me deu chance, ou a questão da morte cerebral, a pessoa está com morte cerebral, vá, mata, pode desligar tudo. Não. A pessoa, quem fizer isso, pode sim, no caso concreto, obviamente, responder pelo crime de homicídio. É desnecessário se a pessoa vai viver ou não, se ela tem chance de vida ou não. Tranquilo? Continuando. Consumação. Quando se consome o crime de homicídio. Ele ocorre com a morte da vítima. Ah, simples assim? Nem tanto. Ele é um crime material, ou seja, necessita do resultado fim para ser configurado, não é um crime formal, é um crime material, ele necessita de fato, e é um crime instantâneo, ele não se prolonga no decorrer das ações, é um crime de homicídio, ele é instantâneo, ocorreu automaticamente a morte da vítima, foi consumido o fato, tá? E lembrando que ele admite sim a tentativa, disposto ali no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então, sim, ele admite, é um crime que admite crime de tentativa de homicídio. É comum se ouvir falar aí, em qualquer lugar que você veja, seja num filme, numa novela, num seriado, revista. Então, crime de tentativa. Tentativa de homicídio. Tentou, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeito? Observação. Quando que ocorre a morte? Quando, de fato, se dá o diagnóstico morte. Olha, realmente essa pessoa morreu? Conforme o artigo 3º da Lei 9.434 de 97, ele se dá com o diagnóstico da morte encefálica. Detalhe, morte encefálica é diferente de morte cerebral, ok? Morte encefálica é diferente de morte cerebral. Então, a morte ela se dá com o diagnóstico da morte encefálica. Se cair alguma pergunta no seu concurso, numa prova, na sua faculdade, enfim, lembre-se, a morte se dá com o diagnóstico da morte cerebral. Sendo assim, pode-se considerar o crime de homicídio consumado. Não, está errado. Com a morte encefálica. Perfeito? Isso aqui também é importante. O crime de homicídio ele é um crime plurissubsistente, que ele é praticado mediante dois ou mais atos de execução. Por exemplo, matou a facadas, tá ok? Uma conduta fracionável. Homicídio com golpe de facadas. O homicídio ele teve que pegar uma faca e atingir a pessoa, o qual veio ocasionar a morte. Então, são duas ações ali. É uma conduta fracionável. Crime plurissubsistente. Tranquilo? Isso aqui é mais por questões de curiosidade, mais por questões de a gente destrinchar bem o crime de homicídio.
Quanto à forma, a forma pode ser comissiva, através de uma ação. Eu fui lá e dei um tiro na pessoa, eu tive uma ação. Ou omissiva imprópria, comissivo por omissão. Exemplo, mãe deixa de alimentar o filho, provocando sua morte. Isso aqui é o exemplo que a grande maioria dos doutrinadores das doutrinas citam. Tá ok? Deixa de alimentar o filho, provocando a morte. Obviamente que se deixar de alimentar o filho, esse homicídio, se for de forma, por exemplo, dolosa, ela teve de fato a intenção de matar o filho dessa forma. Tá ok? Então, lembrando isso, deixar de alimentar o filho provocando sua morte é um ato, não um ato de ação, mas é uma omissão. Deixei de fazer algo e, consequentemente, essa pessoa veio a falecer. Deixei de fazer algo, deixei dos cuidados principais para minha avó, que eu cuido, que ela é acamada, respira por aparelho, enfim. Qualquer tipo que seja, que deixe de fazer algo, que eu deixe de fazer algo e, consequentemente, isso ocasiona a morte, é um crime de omissivo impróprio, né? Ou comissivo por omissão. Eu deixei de fazer algo, eu tive uma ação de deixar de fazer. Isso aqui é uma terminologia que eles utilizam, mas eu prefiro a omissiva imprópria. Perfeito? Tranquilo? Compreenderam? Comissiva ação, omissiva deixou de fazer. Quanto à execução, é um crime de forma livre, não tem uma regra de como você executa esse crime. Pode ser a facadas, a tiro, enfim, né? Ele é um crime de forma livre, não tem algo específico que possa regrar a forma como tem que ser cometido o homicídio. Perfeito? Lei 9.099 de 95, referente à suspensão condicional. Suspensão condicional do processo, ele só vai se aplicar aos homicídios culposos, ele não só se aplica aos homicídios dolosos. Está aqui dos juizados especiais, mais na questão processual, tá? Na parte já entra no processo penal mesmo. Só para título de curiosidade, a suspensão condicional do processo, tá? Ele não se aplica ao crime de homicídio doloso, somente no crime de homicídio culposo, ok? Ação penal. A ação penal dela é pública condicionada, né? Ele independe da representação do ofendido. É o Ministério Público que assume isso. É feito a questão do inquérito, o Ministério Público vai analisar, vai denunciar, independente da representação do ofendido, seja por parte da família, seja por parte daquele que houve a tentativa de homicídio contra ele, ele foi lá e repressou, não precisa da representação. O próprio Ministério Público já dá o trabalho de fazer isso. Tá? Então, ação penal pública incondicionada. Tranquilo, gente? Vamos lá. Vamos agora para algo que é muito interessante, que é as informações importantes. No homicídio simples, tá? Isso aqui, gente, vou pôr mais o asterisco do professor aqui, é muito importante, tá ok? Então, gravem isso, estudem isso, porque isso também despenca em provas e concursos. Homicídio simples. Atenção, não é crime hediondo. Homicídio simples, que é o que nós estamos tratando até agora, não é crime hediondo. Tá ok? Salvo, como eu falei, no direito temos exceções para tudo, salvo quando praticado em atividade típica do grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Ou seja, isso aqui está disposto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072 de 90, tá? Que são grupo de extermínio, terrorismo, etc. Então, não é crime hediondo. Só vai ser crime hediondo, o homicídio simples, se ele for praticado atividade típica de grupo de extermínio. Entendeu? Aí já se aplicaria do artigo 1º, aí sim se tornaria crime hediondo e iria pelo rol específico dos crimes hediondos, que são várias situações diferentes dos crimes, digamos assim, normais. Tá perfeito? Com relação a regimes prisionais, inicial, regime prisional fechado, aberto, semiaberto, aí já incidiria nisso. Porém, o crime homicídio simples não é crime hediondo, ok? Vamos lá, gêmeos chifópagos. O que seria isso, professor? São os siameses, tá? Os gêmeos siameses. São os gêmeos chifópagos. Eles, sendo a vítima do crime de homicídio ou da tentativa de homicídio. Como que configuraria isso? Como que vai mensurar ou como que nós vamos normatizar isso? Matar gêmeo chifópago configura duplo homicídio doloso em concurso formal.
tá? Então a pessoa que teve a intenção de matar os gêmeos, teve a intenção de fazer, ele matando, eles morrendo, obviamente, configuraria duplo homicídio doloso, não teria como desvincular um do outro, ok? Não teria como fazer isso, digamos assim, regra geral, ok? Regra geral. Não teria como a gente fazer isso para falar, não, você vai responder só por esse e pelo outro como ficou vivo, né? Ficaria até algo meio estranho, né? Então ele configuraria duplo homicídio. Pessoa matou, crime duplo homicídio doloso em concurso formal. Teve, através de uma ação, dois resultados ali que seria o crime de homicídio. Tranquilo? Então, homicídio simples. 1. Não é crime hediondo. 2. Gêmeos chifópagos, siameses, sendo vítima, pessoa que comete o crime, que mata, ela vai responder por duplo homicídio doloso em concurso formal. Tranquilo? Agora, professor, se os gêmeos chifópagos forem o sujeito ativo, forem aqueles que vão cometer o crime, tá ok? Eles têm a intenção de cometer o crime. Se apenas um dos gêmeos cometer homicídio, só um tem a intenção contra a vontade do outro, ou seja, um falou assim, olha, cara, eu sou o braço direito, aqui vamos fazer um exemplo. Eu sou o braço direito, ele pegou, ele teve a intenção de matar e o outro falou, cara, não faz isso, não faz, mas enfim, ele resolveu fazer mesmo contra a vontade do outro, tá ok? Se isso acontecer, e ele for, obviamente, condenado à pena privativa de liberdade, aí é que tá, a prisão ela vai se tornar inviável, uma vez que o outro gêmeo ele não pode ser punido, porque ele não teve essa intenção de cometer o crime. Logo, ele pagaria uma pena sem ele poder pagar, porque ele não cometeu o crime. E, consequentemente, o outro que teve essa intenção, ele não poderia ficar preso, porque não teria como separar os dois. Obviamente, gente, tá? Obviamente que existem várias situações nesse quesito. Então, tem muita, na doutrina você encontra várias coisas, várias situações. De falar assim, tá, e se os dois cometerem o crime de homicídio, se os dois tiverem intenção, aí sim, os dois vão sim responder normalmente, como qualquer outra pessoa, digamos assim, o crime de homicídio ou o crime o qual eles cometeram, se eles agirem em conjunto, se os dois, de fato, quiseram cometer o delito, seja ele qual for. Tem também situações que eles falam, mas se for situação onde eles cometeram, estavam juntos e eles eram gêmeos chifópagos, mas que conseguiam, mediante cirurgia, etc., serem desvinculados. Aí o que acontece? Se eles forem desvinculados ali, né, se eles forem desassociados, digamos assim, se é que é essa terminologia, se eles forem separados um do outro, tá, e provavelmente um venha a cometer, por exemplo, aí ele vai responder. É como se o crime ficasse em stand-by. Da mesma forma que os dois, mesmo um cometendo o crime e o outro não querendo cometer o crime, esse daqui vai ficar em stand-by o processo dele. Se esse daqui, o do outro lado, que não queria, mas de repente ele foi lá e cometeu um crime de homicídio também, aí as penas sim, os dois vão ser presos. Aí, ou seja, os dois vão responder pelo processo. Da mesma forma, não responder pelo processo, porque isso indiferentemente eles vão responder. Mas sim, a questão da punibilidade deles vão ser aplicada, porque daí depois o outro cometeu o mesmo crime, digamos assim, e eles vão responder conjuntamente. Tranquilo? É um pouco estranho de a gente pensar isso, porque não é algo comum que a gente analisa no dia a dia. Porém, se tem isso daqui como jurisprudências, como explicações em doutrinas, é porque já ocorreu, né? Nós podemos não ter visto ainda, mas isso já ocorreu. Ok? Quarto, delitiva, artigo 71 do Código Penal. É possível, pois a súmula 605 do STF, que não admitia continuidade delitiva em crimes contra a vida, foi superada. Tá? Aqui eu até coloquei o artigo específico que fala sobre a continuidade delitiva. Eu quero que você acompanhe comigo, aí no seu Vademécum, o artigo 71 do Código Penal, por favor. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, tá? Mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes, matei um, matei outro, em sequências, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, acumulado, obviamente, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, os outros crimes que eu cometi, desde as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras que venham a somar com isso,
sejam tudo isso em conjunto, aí sim a continuação do primeiro vai aplicar somente um dos crimes, se os crimes forem idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. O que seria isso? Resumindo, se mediante tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, eu resolvi chegar, um exemplo, no cinema. Cheguei, peguei minha metralhadora, entrei, matei 1, 2, 3, fui matando ali. Pá, 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 pá. O que o artigo 71 diz? Olha, você vai responder por somente um só desse crime, ou seja, como se fosse por um homicídio, digamos assim. Se eles forem idênticos, da mesma forma, tempo, lugar. Ou o mais grave, se diversas aumentado, ou seja, ele tenta dar uma maneirada, isso aqui muitas críticas tem com relação a esse artigo, e simplesmente, e também por causa da súmula do STF ter sido superada, que ele falava que não, olha, em crimes de homicídio, crimes dolosos contra a vida, não tem como nós aplicarmos essa questão da continuidade delitiva. Só que não, o artigo 71 diz que sim, logo foi superada aquilo ali, a súmula do STF. Então o que acontece? O que ele fala? Que a pessoa só vai responder por um dos crimes, né, ou pelo mais grave, e o juiz pode aumentar em qualquer caso 1/6 a 2/3. Se eu matei 1, 2 pessoas, né, aqui pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, seria como se fosse, olha, você vai responder só por um e vai aumentar de 1/6 a 2/3. Professor, isso é justo? Olha, eu não estou aqui para poder tratar se é justo ou não. O que eu estou querendo dizer aqui é que está na lei e é isso que está perpetuando no momento. Parágrafo único do mesmo artigo. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, as mesmas anteriores, aumentar a pena de um só dos crimes. Matei 7 pessoas, ele só vai poder aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos ou mais grave, se diversos, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70. Ou seja, matei 7 pessoas. Vou responder basicamente como se 3 ou 4 pessoas ficassem, entre aspas, impunes ali. Elas não teria como ser aplicado aquele outro homicídio. Apesar que o próprio artigo 71, com o parágrafo único, ele diz, olha, para a gente agravar um pouco mais, já que não tem também essa súmula do STF, claro que a súmula veio depois, mas assim, já para que nós agravemos isso, pode ser multiplicado por 3. Isso daí, esse crime. Logo, eu não deixarei de responder apenas por um só dos crimes. De fato, eu só vou responder por um dos crimes. Só que ela vai agravando, não é nem o agravar, mas ele vai aumentando, né, até de 1/6 a 2 e até o triplo. Ok? Então isso aqui é algo interessante a gente saber. Continuidade delitiva, se cair na sua prova, continuidade delitiva, tá? Mais de uma ação ou omissão, para praticar 2 ou mais... Como que funciona isso? Aplica-se isso para crime de homicídio? Sim, pessoal. Continuidade delitiva aplica-se também ao crime de homicídio ou de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Isso é muito importante saber, tá ok? Isso é muito importante saber. Pergunta. Uma pergunta interessante pra gente aqui que cai também bastante em provas. Transmissão dolosa de HIV. Como que funciona? Pessoa propositalmente, dolosamente, ela causa esse mal a essa outra pessoa, né? Ela transmite o vírus HIV propositalmente, dolosamente para outra pessoa. Como que funcionaria isso no Código Penal ou no sistema jurídico nosso? Qual que é a resposta? Tem um professor, um grande mestre, professor meu, professor juiz Dr. Eduardo Novak, ele falava sempre pra gente na época que ele lecionava pra gente, na época de graduação, ele falava, gente, ele fazia uma pergunta e falava assim, qual que é? Daí todo mundo, depende, professor, qual que é a melhor resposta? Ele falava, qual que é a melhor resposta para o estudante de direito? Ele falava, aí todo mundo, depende, ele, não, tá errado. Aí ele falou, mas como que tá errado? Ele falou assim, ó, depende é a segunda melhor resposta pro estudante de direito ou para qualquer um do mundo jurídico. Ele falou, professor, mas qual que é a primeira? A primeira respondia, há mais de um posicionamento. Isso é bacana também para vocês pegarem. O grande mestre, professor, doutor Eduardo Novak.
ele falava isso pra gente. Não, talvez o depende é a segunda melhor resposta. A primeira é a mais de um posicionamento. Por quê? Não é diferente na transmissão dolosa do HIV quando a gente trata sobre esse tema. A doutrina, ela subdivide em: se a vítima morrer, homicídio. A pessoa responderá pelo crime de homicídio. Se a vítima não morrer, tentativa de homicídio. Então a doutrina, ela se posiciona nesse quesito. Vítima morreu com a transmissão do HIV? Sim, a pessoa responde por homicídio. Vítima não morreu? Tentativa de homicídio. Tranquilo até aqui? Agora, o STJ, ele não concorda com a doutrina, tá? A linha do STJ, ele fala que não é homicídio, porém é lesão corporal dolosa gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. Perfeito? Lesão corporal dolosa gravíssima. O STJ, ele entende que não é homicídio. Só que aqui eu até coloquei uma observação, tá? Que o mais prudente é a gente analisar o dolo, né, do agente em cada caso. Temos que analisar como tudo, cada caso concreto, como é que vai funcionar como é que funcionou aquele, como funcionou esse, para poder chegar a um denominador comum e saber qual que se aplica. Então, aqui mais o STJ se posiciona entre lesão corporal dolosa gravíssima e as doutrinas em homicídio ou tentativa de homicídio. Então tudo vai depender do que estiver na sua prova, qual que é. Conforme o pensamento do STJ, conforme o posicionamento do STJ, conforme o pensamento das doutrinas. Então isso você vai responder conforme estiver em sua prova. Beleza? Vamos lá, um breve resumo do crime de homicídio. É um crime simples, né? Homicídio simples. Crime comum, tá? Material. Depende do resultado, cometeu o crime ali, teve o resultado, ele depende do resultado, não é o crime formal que independe do resultado, a mera ação já configura. Nesse caso, ele depende do resultado fim, ok? Crime simples, comum, qualquer pessoa pode cometer. Material, né, que diz respeito à consumação, de fato ele tem que ter um resultado. Crime instantâneo, ele não se perpetua pelo tempo. Ok? Crime plurissubsistente, que foi o exemplo que eu dei do homicídio com a faca, né? É um crime fracionável ali, ele precisa de mais de uma ação, digamos assim, não uma ação, mas de dois movimentos, digamos assim, que ele vai precisar, que é o plurissubsistente. Forma livre não tem mais algo regrando como que você comete, ou como deve, ok? Unissubjetivo e ação penal incondicionada, ok? Esse é um breve resumo do crime de homicídio, crime simples, homicídio simples, que é o que nós tratamos até aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Estamos indo, vamos acompanhando? Agora nós vamos entrar no homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele está no artigo 121, parágrafo 1º, que diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, o homicídio privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena. Você comete homicídio, porém, se tiver elencado num desses indicadores aqui, você tem uma diminuição de pena do crime de homicídio. Detalhe importante, não é crime hediondo. Homicídio privilegiado, assim como o simples tem aquela exceção do grupo de extermínio, mas o homicídio privilegiado, de fato, ele não é crime hediondo. Tá ok? Vamos destrinchar agora esse artigo, esse parágrafo, perdão, para você entender um pouco o que seria o relevante valor social, relevante valor moral. Relevante valor social moral. Valor social, ele trata de uma forma coletiva. Pessoa tenta fazer o bem de uma forma coletiva, ou seja, mata o traficante ali da vila, matou o traficante que está prejudicando, está aliciando as crianças a venderem e tal. Aí o rapaz ele fala assim: não adianta, esse cara não tem que ficar mais aqui, eu vou lá e cometo um crime, vou lá e mato esse traficante. Tá ok? A população, olha que bom, né? Tipo, de certa forma, digamos assim, fica feliz e ele acha que ele está fazendo alguma coisa boa. E na verdade não está, ele está cometendo um crime. A questão é que, devido ao valor social, ele pensando numa coletividade, há essa questão do privilégio. Tá? Ele responde sim pelo crime de homicídio, porém aplicaria-se o parágrafo 1º, que é homicídio privilegiado.
que é que diminui ali, como a gente falou, de 1/6 a 1/3, tá? E já o valor moral, o moral é a questão particular, ou seja, eu vou tomar uma atitude bem mais subjetiva, digamos assim, que é o exemplo do pai que vai lá e mata o estuprador da sua filha. Então ele foi lá, descobriu que a filha foi estuprada, ele descobriu quem era, ele foi lá e matou. Ou seja, não tem algo envolvendo a coletividade, é algo particular dele, que ele vai lá e comete esse crime. Logo, ele também aplicaria o parágrafo 1º no homicídio privilegiado. Detalhe, nenhum dos dois é algo bom, porque ele cometeu um crime de homicídio. Porém, há o privilégio que é a diminuição de pena. Tá ok? Que se enquadra dentro do relevante valor social ou moral. O 2, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aqui eu coloquei 3 elementares, tá, que elas têm que ser somadas, ou seja, ela tem que ser, o crime deve ter sido cometido sobre violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Qual é o exemplo, professor, que você pode me dar disso? Traição de cônjuge. O rapaz chega em casa, ou a mulher chega em casa, e vê o seu companheiro ou companheira traindo ele com outro ali, tendo relações com outra pessoa. Ele, no estado emocional de violenta emoção, ela, estado emocional de violenta emoção, já em seguida pega a arma que sabia que tinha ali na gaveta e efetua os disparos ali na pessoa. Então ali, no caso concreto, aplicaria-se a questão também do homicídio privilegiado. Perfeito? Uma observação importante, gente, que a causa de diminuição da pena não se comunica aos demais coautores ou partícipes, tá? Em consonância com a regra prevista no artigo 30 do Código Penal. O exemplo que eu coloquei aqui, lembra o exemplo que eu dei agora há pouco, do relevante valor social ou moral, mais especificamente moral, que é o pai que mata o estuprador da filha. Só que, nesse caso, o que essa observação diz? Que não se aplica aos demais coautores, ou seja, o pai manda o vizinho ou um amigo matar o traficante não, o estuprador da sua filha. Ele manda matar, ele de fato ele não faz. Ele se enquadra no relevante valor moral, tudo mais. Só que o pai, ele aplicaria-se o homicídio privilegiado pro pai. Já pro autor do crime, pro amigo, pro vizinho que cometeu esse crime, não vai aplicar o privilégio do parágrafo 1º, não vai aplicar a diminuição da pena. Então isso é importante, tá, gente? Coautores ou partícipes não se aplica o homicídio privilegiado ali, naquele caso de eu mandar matar, tal. Porque quem está sentindo, quem está ali, por exemplo, que pode falar sobre o relevante valor moral é o pai da filha, e não a outra pessoa. Outra pessoa fala, não, tranquilo, eu vou lá porque você é meu amigo, eu vou matar. E faz, ele vai responder normalmente. Beleza? Tranquilo? Ficou bem explicado? Aqui fiz uma tabelinha, que basicamente nós estamos encerrando já esse quadro, que é esse aqui, ó, muita atenção ao que a prova for lhe perguntar, tá ok? Por quê? Porque há uma diferença entre privilégio do parágrafo 1º do artigo 121, parágrafo 1º, e atenuante genérica, que está no artigo 65, inciso 3, a linha C, que eles têm algumas similaridades que trata o mesmo tema. Vocês vão entender, homicídio doloso, aplica-se o privilégio. A atenuante genérica do artigo 65, não, é para qualquer crime pode ser aplicado ao artigo 65, tá ok? O privilégio é só no crime de homicídio doloso. Essa é a primeira diferença. Outra diferença do crime de do privilégio no crime de homicídio, né? Domínio de violenta emoção é uma intensidade maior da que está disposta na atenuante genérica do artigo 65, que é influência de violenta emoção, ou seja, uma intensidade menor. O domínio, ou seja, aquela emoção ela te dominou. Já na atenuante, ela influenciou você a cometer um determinado crime. Então, é diferente do crime do domínio de violenta emoção, onde se aplica o privilégio em si, tá ok? Onde se aplica a diminuição da pena do privilegiado do parágrafo 1º. Domínio de violenta emoção, aquilo ali me dominou ao ponto de eu não me controlar e executei o crime. Já a influência de violenta emoção, aquilo não me dominou, somente me influenciou. Essa é uma diferença clara. Já no crime privilégio, tem que ser injusta provocação da vítima. Na atenuante, não. Ato
injusto da vítima. Uma teve um ato injusto apenas e a outra foi uma injusta provocação. A pessoa se sentiu totalmente injustiçada com aquela situação e se sentiu totalmente provocada. Ok? Essa é a principal diferença. E no privilégio, reação de imediatidade, ou seja, lembra? Logo em seguida, fui lá, vi a situação, peguei a arma, matei. Já na atenuante, não tem, é em qualquer momento. Qualquer momento aplica-se a atenuante genérica. Não precisa ser em seguida já, conforme está no artigo 121, parágrafo 1º, privilegiado. Tá ok? Observação para encerrar. Reconhecida minorante do homicídio, a atenuante não será aplicada para evitar o bis in idem. O que acontece? Se eu apliquei o privilégio, não posso aplicar também a atenuante genérica. Uma porque também é algo meio que óbvio, uma porque elas são diferentes. De fato, elas têm algumas coisas parecidas, porém elas são diferentes, tanto nos seus verbos, tanto na sua aplicação. Então, reconhecida minorante do homicídio, ou seja, o privilégio, né, do parágrafo 1º, a atenuante, ela não pode ser aplicada. Tá ok? Essa aqui foi nossa aula de hoje. Tá ok, pessoal? Que nós tratamos aí homicídio simples juntamente com homicídio privilegiado. Trabalhamos um pouco a parte geral também, que não tem como nós desassociarmos completamente. Sempre vamos trabalhar com isso. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, pessoal, nos cursos da Cultive, curta aí a página nossa da escola, curta a página dos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão, mandem pra gente também, mande aqui debaixo no vídeo, tá ok? Alguma crítica também sempre é bem-vinda, tá? Que a gente também está aprendendo com vocês. Fiquem à vontade, eu sempre estou, não só eu como a escola, também sempre está respondendo o que mandam ali pelo YouTube ou até mesmo pelas redes sociais, até mesmo pelo próprio site. Tá ok, pessoal? Fiquem todos com Deus aí, obrigado, espero que tenham gostado. Até mais.